Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós, capítulo 3, versículo 7. Todos acharam? Amém? Todos acharam? Amém? Se não achou, diz não, amém, que eu vou esperar. Misericórdia. Pode procurar aí que eu deixo. Amós, capítulo 3, versículo 7. Se você não achar ou tiver com preguiça, tem no telão também, tá? Mas antes de ler o texto, queria que você olhasse um pouco para cá. Alguns dias nós temos conversado no discipulado e eu tenho conversado com algumas pessoas que a gente ora por algumas coisas em comum, que a gente busca a Deus junto, que a gente conversa sobre algumas coisas. E é interessante porque algumas coisas que a gente tem conversado, a gente percebe que o Espírito Santo ele é o mesmo. Então, não adianta eu vir aqui e inventar um monte de baboseira da minha vontade ou querer estudar bastante para vomitar conhecimento para vocês, porque diferente de qualquer outro assunto, de por exemplo, um cara que estuda filosofia, um cara que é um bom matemático, um cara que é um bom professor de português, alguém que entende muito de alguma coisa, de TI, seja lá o que for, programação, ele vai ser dotado ou estudar de um conhecimento elevado de certo assunto ou daquilo que ele buscou. E com grande propriedade ele pode vir aqui, vomitar bastante conhecimento, todos nós vamos ficar de queixo caído e vislumbrados com tudo aquilo que vai ser falado. E quando ele sair daqui, acabou, passou, não produz vida, porque nada pode produzir vida a não ser a palavra de Deus, porque quem traz vida é o Espírito Santo. Então não adianta eu vir aqui e tentar trazer um monte de conhecimento, estudar, fazer um monte de decoreba, trazer um monte de coisa, se o Espírito, o que ele está falando não tem nada a ver aquilo que eu tentei manipular o Espírito a falar com aquilo que ele realmente queria falar com vocês. Por quê? Porque o Espírito Santo traz vida à sua palavra, porque ele é a própria vida e ele edifica a sua palavra trazendo vida verdadeira em ti. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo nós temos uma vida em abundância, que se distorce hoje dizendo que essa vida em abundância é ter muito dinheiro. Não é isso. Essa vida em abundância que a Bíblia fala é poder encontrar uma felicidade que todos buscam e desesperadamente fazem de tudo para ser feliz. Essa é a abundância de vida, é estar em paz em todo o tempo, e muito mais nós que encontramos a Cristo, porque somos eternos. Eu falei correndo para poder não gastar tanto tempo para isso. Mas então, é interessante porque o mesmo Espírito fala aqui, fala na Argentina, fala em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. E eu acho interessante porque tem uma frase que eu ouvi do Rodolfo lá em 2005 por aí, 2006, logo depois que eu me converti, e ele disse assim um dia: quando eu estou querendo tentar dar uma de fariseu e dar uma avaliada em alguém que está perto de mim, tentando vomitar algum conhecimento ou alguma coisa, eu já falei vomitar umas 4, 5 vezes eu acho, né? E ele disse assim, eu sempre pergunto assim, e aí o que Deus tem falado contigo? E eu pergunto de vez em quando para alguns dos meus amigos, porque isso ficou muito marcado para mim. E aí o que Deus tem falado contigo? Mas não é para julgar, é para tentar entender se será que o Espírito que eu estou ouvindo é o mesmo Espírito que tem falado com meus irmãos. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e a verdade é uma só. Nós inventamos mentiras, mas o Espírito Santo é a verdade. Portanto, ele vai falar a mesma coisa, e geralmente é ao mesmo tempo em lugares diferentes. Interessante porque nós estávamos falando um assunto no discipulado, numa semana anterior de nós irmos no Inside lá em Porto Alegre. E aí o filho do Anaconde, que eu me esqueci o nome dele agora, estava pregando, o Nato, estava pregando lá em Porto Alegre. E daí ele começou a falar um negócio assim, e daí o Everton e o Ramon estavam sentados do meu lado, eles olharam assim, e a gente tudo se olhou assim, pensou, meu Deus, cara, o cara lá da Argentina, ele falou exatamente o que nós estávamos falando no discipulado numa semana anterior. Por que eu estou falando tudo isso? Porque já tem um tempinho que Deus tem levado a gente para algo mais profundo, de intimidade ao Senhor.
de o que realmente importa na nossa vida. Por que a gente vem na igreja? Por que a gente se disponibiliza na sexta-feira, que geralmente está todo mundo cansado, é o final da semana, todo mundo está olhando para o relógio para bater o ponto para ir embora na sexta-feira. Eu sei. E aí a gente corre para casa, toma banho e vem para cá. Será que o que nos motiva a estar aqui é o motivo correto? Será que realmente nós queremos estar mais profundo em intimidade com Cristo? Será que é o desejo por conhecer mais dele que nos move a estar aqui? Será que oramos, que o buscamos realmente porque o queremos ou porque o queremos como um meio de algo que é a verdade que queremos ou que desejamos? Por quê? E o que gera em nós a intimidade com Ele? E eu estava, nesses dias aí, eu relembrei uma música, do nada apareceu para mim, e fala muito comigo. Essa música é antiga, do Ademar de Campos, e ele diz assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim, presta atenção nisso, e assim, perceber a grandeza do poder de Jesus, o meu bom pastor. É isso aqui, a música inteira. Interessante porque eu não comentei com ninguém. E aí o Micael, que é o líder de jovens lá de Canudos, essa semana me mandou no Instagram: ô Raul, lembrei de ti. Que música que ele mandou? Essa daqui. O trecho que ele me mandou, o Ademar de Campos contava a história da música. E a história da música é que um dia o cara que toca teclado dele chegou no ensaio e disse assim, lá em 70 e poucos, e disse assim: cara, essa melodia aqui não me sai da cabeça. E começou a tocar a melodia, e ele disse que o Ademar de Campos falou para ele assim: meu Deus, que lindo isso. E daí ele disse assim: então Dedé, bota uma letra em cima dessa música. Daí ele disse: não, eu não vou me meter nisso aí, porque aquilo ali era o devocional do cara. E no devocional do cara, Deus deu aquela melodia para ele. E daí o Ademar de Campos disse assim: cara, isso é contigo com Deus. Deixa Deus gerar isso aí no teu coração. E aí ele disse que igual orou por aquilo. E aí Deus deu a letra para ele. Então se criou essa canção. Mas o que tem a ver? E aí tem a ver com uma outra canção, que a semana passada eu também conheci, que diz assim: imergido em ti eu quero estar, submerso em seu profundo amor, entregue em suas mãos estou, sem nenhuma restrição eu vou. Me leva onde não posso alcançar, onde os meus pés podem falhar, mais fundo eu quero me jogar. Me leva onde não posso alcançar, me leva aonde eu não posso alcançar. E aí diz assim: correndo ao teu abraço, lançado em teus braços, é o meu melhor lugar. Sabe, eu percebo nítido esse lance de que várias canções, durante muito tempo cantei também, lançar-se nos braços de Deus. Eu comecei a perceber isso ficar mais nítido em mim quando a gente teve as nossas filhas, na confiança que tanto a Mariana tem e a Bianca muito mais na Yúlica, de se lançar nos braços da Yúlica. A Bianca agora muito mais. Ela chora comigo às vezes, griteiro, esperneia, mas se a Yúlica chegar perto, ela vai para os braços da Yúlica e acabou o choro e silencia, porque ela encontra nos braços da mãe não só a segurança, mas o verdadeiro amor. Ela encontra muito mais do que proteção, muito mais do que amor,
mas o lugar onde ela mais deseja estar. Porque não importa se ela está acordada, se ela está quase dormindo, não importa se ela acabou de mamar, se ela já comeu outra coisa. O lugar que ela mais deseja estar é no colo da Yúlica. Ela tem prazer em estar no colo da Yúlica, e não importa o que ela tenha feito ou o que ela queira fazer, o lugar, o melhor lugar é o colo da Yúlica para ela. E eu pergunto, e me pergunto, estava me perguntando, e ainda estou: será que os braços de Deus realmente é o melhor lugar e o lugar que nós desejamos estar? De simplesmente se lançar, e não importa se nesse mês eu estive muito bem financeiramente, ou se nesse mês eu me desesperei porque não deu tudo que eu queria fazer, se o meu armário está cheio ou se o meu armário está vazio, se eu tive as respostas para as perguntas ou se eu não tive nenhuma resposta, só ouvi o seu silêncio. Mas o lugar que eu mais desejo estar é nos braços do Senhor. Será que isso é uma verdade em nós? Será que esse é o maior desejo? Será que nós ansiamos em estar no culto, no devocional, em simplesmente estar na presença de Deus? Mesmo que seja para silenciar na presença de Deus e ouvir Ele. O que eu sinto nesses últimos dias, e não é só eu, conversando com outras pessoas, o Senhor tem dado uma sacudida na igreja, para se despertar para o que realmente importa. E o que realmente importa é a presença de Deus, é estar nos átrios da sua presença, é desfrutar de um amor que ninguém pode te dar, cara. Que nós desesperados procuramos depois de sair de casa, dos braços de uma namorada, de um namorado, de um noivo, de uma noiva. Mas eu quero te dizer, você não vai encontrar. Porque o único lugar que você pode encontrar o que satisfaz a tua alma é o lugar, é o abraço, é o aconchego, é o amor do teu Pai, do Espírito Santo, de Cristo. E o Senhor me levou para essa passagem de Amós capítulo 3 versículo 7. Mas o que tem a ver esse texto? Vamos ler então? Amós capítulo 3 versículo 7. Diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Na NVI vai dizer sem revelar os seus planos, mas eu gostei da RA porque diz os seus segredos. Para pensar. Mas aí tu vai dizer assim: eu não sou profeta. Então olha o que diz na tradução original do hebraico essa palavra aqui, profeta. Profeta significa alguém inspirado, alguém que habita o lugar, alguém que é um porta-voz de Deus. Aquele que ouve os segredos de Deus se transforma num porta-voz de Deus. E olha, o que me chama a atenção de tudo isso, dessa história, do contexto de que está escrito no texto de Amós, é porque a gente pode voltar lá para o Gênesis, e tudo que, quando a gente fala sobre avivamento, quando a gente fala de Espírito Santo, de lugar de entrega, de ser cheio, de ter unção, de habitar na presença, tudo isso gera em nós um fogo, um desespero, e a nossa mente movimento, estardalhaço, griteiro. Mas já parou para pensar? E olha para a tua vida, e eu olho para a minha vida, e você pode olhar para os grandes homens de Deus, os maiores encontros, as coisas mais extraordinárias que a Bíblia relata, foi pessoal, foi Cristo e a pessoa,
foi Deus e a pessoa, foi o Espírito Santo e a pessoa. Não foi estardalhaço, não foi em público, não foi com o microfone na mão, não foi para todo mundo ver. As maiores experiências que eu posso te contar foi quando não tinha plateia. E eu tenho certeza que as tuas melhores experiências também foi quando ninguém viu. Aquele negócio de tipo assim, tu pensar assim, meu Deus, ninguém vai acreditar. Porque o Senhor é pessoal. Porque Deus, Ele é íntimo. Ele te chama para um relacionamento de intimidade. De te revelar os segredos do coração dEle. E voltando lá em Gênesis, eu coloquei 3 pontos que para mim me chamam a atenção, olhando na trajetória, desde o pecado de Adão, daquilo que aconteceu na Trindade, na criação, que Deus tem uma forma de trabalhar, e Ele planeja, Ele compartilha com um dos homens dEle, e depois Ele executa. E Deus não precisava compartilhar nada com ninguém, porque para Deus basta um estalar de dedos para as coisas acontecerem. Mas o Senhor tem prazer em nos trazer para o plano dEle, nos colocar no serviço dEle, para sentirmos partes da história do próprio Deus, e por isso nos chama filhos de Deus, para que nós façamos parte, e de alguma forma Ele quer que nós, junto com Ele, executamos os seus planos, e é por isso que Ele revela os seus segredos. Isso é muito... Porque olha só, se nós voltarmos lá em Gênesis, você vai ver que através de uma palavra, o Senhor disse, haja luz, e houve luz. Mas depois, Deus vai dizer, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que façamos? Uma ideia da Trindade, de trocar ideia, de estar junto, de revelar o segredo do seu coração. E aí eu anotei algumas coisas que para mim me chama a atenção. Por que imagem? Porque nós fomos capacitados para refletir Deus, e isso é muito sério. O pecado distorceu tudo isso? Claro que sim, eu sei. Mas na origem, nos Gênesis de tudo isso, no plano secreto de Deus, nós éramos a sua imagem para refletir Deus. Só que Ele diz mais, a sua semelhança. E por que semelhança? Porque provavelmente você conversa com o teu cachorro, com o teu gato, com o teu porco da Índia, com o teu passarinho, com o teu papagaio, sei lá o que tudo tem. E a gente acha que eles correspondem, porque de repente há um rabo balançando, há um ronrosnar de um gato, alguma coisa assim, a gente acha, não está correspondendo. A Tainá, bióloga aqui, daqui a pouco vai me falar umas coisas aí, mas não, logicamente não está respondendo. Porque ele não tem a nossa semelhança, ele não tem como ter um diálogo conosco, mas o Senhor nos faz a sua semelhança, porque para que pudéssemos ter diálogo com Ele, e é por isso que Ele manda o seu Filho carnalmente, como um ser humano, disposto a viver tudo aquilo que nós um dia podemos passar, para que Ele diga, eu posso conversar com você, eu posso te entender, nós somos semelhantes. Isso me anima, porque o Senhor pode nos entender, e nos chama para esse relacionamento, de poder clamar e ser ouvido. Só que aí, todo mundo conhece a história, que Adão vai lá, e junto com Eva, na verdade Eva, induzida por Satanás, que na hora se transformou na cobra, todo mundo sabe disso. Só que, o que foi dito para aquele casal? Não comam da árvore do conhecimento. Por que será? Porque Deus também disse para Adão, que nele estaria autoridade sobre todos os outros animais. Mas como ele ganharia essa autoridade? Isso é um pensamento aqui.
não está na Bíblia. Mas para pensar. Provavelmente essa autoridade viria do relacionamento de Deus todos os dias com Adão e Eva. Porque você, na sua Bíblia, assim como a minha, está escrito que todos os dias, ao entardecer, Deus vinha ter comunhão, relacionamento, desfrutar da presença de Adão e Eva. E Adão e Eva desfrutar da presença dele. Então provavelmente nesse dia a dia, o conhecimento, a autoridade, esse poder de reinar sobre as coisas, Deus estaria ensinando a Adão. Isso eu estou pensando aqui. Só que o que Adão faz? Ele corta um processo. Ele vai junto com Eva e comem do fruto para quê? Para cortar o relacionamento. Para chegar no nível de autoridade da sua própria autonomia sem Deus. Quebra o relacionamento. Para quê? Para não ter ninguém mais para dar satisfação. Porque agora ele tem total independência sobre a sua vida. Então ele faz o que bem quiser e exerce a autoridade que desejar sobre ele e sobre aqueles que foram colocados debaixo dele. Porque qual é a primeira coisa depois do pecado? Vão se esconder. E o que Deus faz? A primeira coisa que Deus faz é acusá-los do pecado? Não. Deus pergunta: onde vocês estão? Por quê? Porque Deus queria o relacionamento diário de todos os dias. Por isso, o Senhor todos os dias nos espera para esse relacionamento pessoal, íntimo, para que Ele se revele para nós. E de repente você pode pensar: meu Deus, de novo, a gente está careca de saber disso. Mas daí eu fico me perguntando, e eu pensei nisso hoje. Meu Deus, eu já falei tantas vezes sobre isso, e parece que eu já li tanto sobre isso, e eu senti o Espírito Santo falando comigo. E quantos segredos eu tenho te contado até aqui? E a minha pergunta que o Espírito Santo fez para mim, eu faço para todos nós: quantos segredos de Deus você tem ouvido? Os nossos ouvidos estão sensíveis a tal ponto de ouvir Ele falar, de perceber Ele querendo revelar algo para que nós junto com Ele possamos executar? Ou será que nós, sem perceber, estamos mais uma vez todos os dias comendo do fruto e exercendo autoridade sobre as nossas vidas para tomar nossas próprias decisões, e depois de estarmos enlaçados, entrelaçados com nossos próprios problemas, lançar sobre Ele o nosso fardo pesado e esperar que dele venha a solução como meio de resolver aquilo que, se lá atrás tivéssemos ouvidos sensíveis, íntimos, não estaríamos onde estamos? E para pensar, se esse não é o mal que permeia nós todos os dias. Porque se Adão tivesse se deixado, não tivesse, vamos voltar lá e faz de conta que Adão não tivesse comido o fruto. Vou te pedir que tu me dê mais uns 15 minutos só de atenção, beleza? Mas tenta prestar atenção nisso, vai ser importante para mim e para ti. Imagina que Adão não tivesse comido esse fruto, beleza? E aí ele tivesse desfrutado de todos os dias dessa comunhão com Deus. E com o passar dos anos, qual seria a autoridade de Adão por ter caminhado muitos anos com Deus? Porque aí ele poderia falar o que Jacó falou quando viu a escada posta no deserto: Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu conheço e tenho, e isso eu estou acrescentando, autoridade para falar de ti. Por quê? Porque agora eu ando contigo. Mas não é o que acontece nos nossos dias. Quantas pessoas, por ter milhões de seguidores, mas tem apenas 2 anos de casado, falam de casamento com uma autoridade como se tivessem 50 anos de casado, e ensinam sobre casamento. Quantas pessoas falando com autoridade como se tivessem de tantos assuntos,
mas simplesmente por alguns cursos feitos sem ter uma trajetória. Ei, presta atenção, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele perambulou 30 anos essa terra para exercer 3 anos de ministério. Ele tinha 30 anos de experiência nesse mundo como homem, e autoridade para recair sobre ele todas as dificuldades que um ser humano pode passar, para com autoridade, mesmo sendo Deus, não tomar por usurpação de ser igual a Deus, e colocar em prática os 3 anos de ministério. Quanto tempo temos caminhado com Cristo, tido intimidade com Ele, para poder querer, de uma hora para outra, vomitar conhecimento, ou lançar autoridade sobre aquilo que, quem sabe, é tão raso na nossa vida. Para pensar, depois que Adão peca e tudo mais, o Senhor vê o pecado da humanidade, e o que Ele fala? Ele vai lá e chega em Noé. Pois é, Noé, Ele precisava fazer isso? Não, Ele podia ter aniquilado a humanidade, ter feito tudo novo, pronto, Ele é Deus, Ele faz o que quiser, mas Ele quer chamar o homem para participar com Ele, da autoridade dEle, dos planos dEle, dos segredos dEle. E Noé se transforma em amigo de Deus, porque a revelação e o andar com Ele traz intimidade de conhecer quem Ele é. Porque nós conversávamos há poucos dias, olha o tamanho da arca, quanto tempo Noé ficou cortando madeira? Cara, provavelmente mais de 10 anos. Ele poderia ter se transformado num dos homens mais ricos madeireiros da época. Podia ou não podia? Podia. Ele tinha autoridade, ele conhecia madeira, ele cortou madeira por mais de 10 anos. Ele podia ter se transformado num milionário da época, se ele tivesse olhado para aquilo que Deus confiou nas suas mãos, ao invés de olhar para o Deus que estava e andava com ele, e o projeto que não era dele, mas era de Deus, e olhar para Deus como aquele que tem o domínio da sua própria vida. E depois Deus faz um povo, e depois Deus dá as leis e chama Moisés. E notem que o povo andou mais de 40 anos perambulando até encontrar a terra prometida. Será que Deus não podia ter simplesmente teletransportado eles de um lugar para outro? É óbvio que sim. Mas o que será que Deus estava fazendo? Forjando Moisés. Porque a nossa vida é cheia de processos, e muitas vezes nós queremos pular processos, e com isso afastamos Deus daquilo que Ele quer revelar no íntimo em nós, os seus segredos. Eu sou casado, tem coisas em mim e na Yúlica que só começaram a aparecer depois que nós estávamos casados, debaixo do mesmo teto na intimidade. Porque o namoro não era algo íntimo, e quando não há intimidade nós conseguimos esconder muita coisa, mas na intimidade nós somos desnudos. Por isso que o Senhor nos chama e nos traz a oração, e ensina qual é a oração, de fechar a porta do quarto, para estar desnudos na sua presença, íntimos com Ele. É nesse lugar que o Senhor vai revelar os seus segredos, é nesse lugar que Ele quer que nós andamos. Só que sabe o que está acontecendo com a gente? Presta atenção no que eu vou falar. Nós estamos nos acostumando com macumba gospel. Você sabe o que é macumba? Eu fui procurar o que é macumba, e para mim fechou totalmente com o que a maior parte da igreja vive. Sabe qual é a definição de macumba? E para mim macumba gospel diz assim: é mover o mundo espiritual sem que haja um relacionamento. Essa é a definição de macumba. E nós esperamos que o mundo espiritual mova-se por causa dos nossos líderes, por causa dos pastores, daqueles que estão na liderança, sendo que a Bíblia está dizendo: ei, entra no teu quarto, fecha a porta,
Busca a mim em secreto, porque eu vou me revelar para ti. Eu não estou falando para te perder o respeito, para te deixar de entender a autoridade que há na eclesia da igreja, naqueles que estão sobre nós, daqueles que já têm um legado de fé maior do que o nosso, daqueles que já... Nada disso, nada disso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós estamos mais preocupados com uma macumba, que é alguém buscar esse lugar, mover o mundo espiritual, para que nós possamos ficar na boa vida, deitado na rede, esperando cair no nosso colo. Porque buscar a Deus dá trabalho. A hipergraça diz que é tudo uma oba-oba e maravilha, mas não é o que a minha Bíblia diz. A minha Bíblia diz que os homens de Deus foram perseguidos, passaram por dificuldades, tiveram que pagar alto preço. E hoje, o que estamos dispostos a pagar para se relacionar com Deus? Em qualquer relacionamento você precisa pagar um preço. Sabe, quando eu casei, eu tinha um Voyage. Alguns já ouviram essa história. Eu tinha um Voyage em 93, e o Voyage era tudo para mim. Tudo para mim. Para você ter uma ideia, eu era tão doente, que em final de semana, sábado e domingo, eu lavava o carro. Tem como lavar o carro 2 dias? Para mim tinha. Eu desmontava os farol, a sinaleira, lavava onde ia o farol, onde ia a sinaleira. Eu pegava estopa e enfiava para dentro do farol e da sinaleira, enfiava uma chave de fenda grande e passava estopa por dentro do farol e da sinaleira. Eu macaqueava o carro para poder lavar por dentro dos paralama. Pô, ri. Se chovia, eu não saía com o carro. O carro estava dentro da garagem e ainda tinha um lençol em cima. Só que aí eu casei. E na primeira semana que a Yúlica foi trabalhar com o carro, ela bateu num poste e quebrou a sinaleira. E a sinaleira, para quem sabe um pouco de carro, era de um outro modelo, que era o Voyage Sport, que era bem mais caro e não existe mais, porque o carro era 93. E quando ela desceu e me falou, e eu vinha de ônibus, e daí ela foi com o carro me encontrar, e ela desceu do carro. Tu acha que eu perguntei se ela tinha se machucado, se tinha acontecido alguma coisa? Eu fui direto olhar a sinaleira e disse: meu Deus, e cadê o pedaço? Tu não juntou? Porque daí era para restaurar. Não, eu não vi nada de pedaço. Só que naquele dia, Deus usou ela para me dar uma lição. Porque ela chorou e disse: tu te importou mais com o carro, e tu ainda te importa mais com esse carro do que comigo. Tinha uma prioridade na minha vida. E mesmo casado, ainda não era ela, era o Voyage. Só que daí, o Senhor começou a despertar para a gente ir para as ruas, de madrugada, levar comida para os moradores de rua, coisa e tudo mais, e foi. Até que chegou o ponto que o meu Voyage se transformou o lugar para levar os caras cagado, mijado, vomitado. E o Voyage perdeu valor, sentido. Por quê? Porque eu tinha um outro Deus agora, e ele se chamava Jesus Cristo. Porque agora eu tinha uma outra prioridade: fazer o serviço que o Senhor em segredo me contava no meu íntimo, e que eu podia ajudá-lo de alguma forma a executar. E eu me orgulho disso, e não de ficar sábado e domingo lavando o carro como eu ficava. Eu me orgulho de ter levado pessoas, de ter deixado o carro fedido, porque as coisas daqui perdem o sentido
quando a gente encontra no lugar de intimidade o que realmente importa. O que realmente importa. E para mim, nessa noite, eu pergunto para mim e para ti, o que realmente importa para nós. Sabe, porque chegar no final do dia, deitar na cama, ai Senhor, ai, estou com tanto sono. Mas tu entende, né? Eu nem vou orar, mas amanhã de manhã eu acordo cedo para orar. Daí no outro dia acorda, soneca, de novo, soneca, mais um soneca, 3, 8, 12 soneca. Meu Deus, estou atrasado, sai correndo. Ai, mas tu entende, né, Deus? Sim, entendo, vai. E daí vai, sai correndo, bota a roupa, tudo. Aí de noite, deita de novo. Ai, estou tão cansado, vou conseguir orar de novo, Deus. Mas amanhã eu acordo mais cedo. E de novo, soneca, e atrasado de novo. E foi, e vai passando. E vai passando. E sabe o que acontece? E por favor, não me entenda mal. Não faça disso uma bengala para você não vir mais no culto de sexta. Não faça disso, por favor. Mas daí não adianta esperar que eu faça ou outra pessoa uma macumba para as coisas acontecer. Porque eu não tenho como mover o mundo espiritual na sua vida. O Senhor chamou cada um de nós para um relacionamento. E Ele conhece coisas do teu íntimo que eu não conheço. De repente, por uma ocasião ou outra, o Senhor possa querer revelar, amém. Mas para tratar contigo não tem nada a ver comigo. Mas Ele quer muito mais revelar para ti mesmo. Ele quer tratar contigo, Ele quer se revelar para ti. Para que na sexta-feira nós se juntamos aqui simplesmente para disputar quem fala mais o que viveu durante a semana, os frutos que foram gerados durante a semana. Amém? Você pode se colocar de pé? Porque o que o Senhor está esperando? Pessoas disponíveis a Ele. É só para parecer que está acabando. Agora eu vou te deixar uns 10 minutos de pé. O Senhor quer pessoas disponíveis para Ele. Em Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 10, você vai encontrar a história de Paulo. E você provavelmente já ouviu falar ou conhece alguma coisa da história de Paulo. E Paulo ficou cego. E foi levado até a casa de um cara chamado Judas. Só que daí tinha um outro cara que entra na história totalmente aleatório. Um cara chamado Ananias. E a Bíblia vai dizer que do nada, de repente, como são as coisas de Deus, de repente, Deus faz algo. E tem uma frase que eu acho que é do John Bevere, que fala assim: Deus leva muito tempo para fazer algo de repente. E de repente, Ananias fazia muito tempo, de repente, que buscava a Deus. Mas de repente, Ananias ouviu Deus falando com ele. Eu vou ler, tá? Para não ficar falando as minhas palavras. Atos, capítulo 9, versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão, e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Paro para pensar nessa situação, e como existe algo sobrenatural naqueles que têm intimidade com Deus. Paro para pensar. Deus já tinha levado Saulo, que vai se transformar em Paulo depois, para a casa de um cara cego. E lá na casa onde Saulo estava cego, no meio do caminho, quando Jesus tinha encontrado ele, Jesus já tinha dito para ele: ó, e lá vai ir um cara chamado Ananias e vai orar por ti, e as escamas vão sair dos teus olhos. Só que Deus, Jesus, Deus, Espírito Santo, a Trindade,
Ninguém tinha avisado Ananias, que já tinha prometido para Saulo, que era Saulo, que ele ia lá orar pelo cara. Ninguém tinha avisado Ananias. Tanto que Ananias diz: mas esse aí tem matado o cristão, tá maluco, vai me levar lá para ser morto? Mas Deus conhecia a intimidade de Ananias. Deus sabia que Ananias podia até titubear, mas quando Deus dissesse vai, ele ia. Será que o céu, será que Deus olha assim para a gente? Será que a gente está tipo Ananias, esperando de repente de Deus para fazer o que Ele quer que a gente faça? Porque, cara, Ananias pode até titubear, mas foi lá. E aí você sabe tudo o que aconteceu. Eu queria ser Ananias. De repente você pode pensar: eu também queria. Com certeza Ananias pagava um preço. Porque senão Jesus várias vezes não teria dito: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Aquele que quiser vir após mim precisa me amar mais que o seu pai, que a sua mãe, que seu irmão, que a sua própria mãe, que a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim precisa ser meu amigo. Porque a gente começou dizendo que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Sabe, todo mundo tem um amigão que tu conta coisas que tu não conta pra ninguém, que tu sabe que tu sempre pode contar, que tu sabe que tu pode ligar. Sabe essa pessoa, essa guria, esse cara? Então Jesus é melhor que ele. Sabe isso que ele te faz sentir quando vocês estão juntos? Jesus é melhor. Será que a gente consegue olhar para Jesus desse jeito, com essa intimidade? Eu vou ler só mais um texto, eu prometo, que vocês estão de pé aí. Fizeram até uma figurinha, eu já recebi agora, daquela... Vocês me dão mais 5 minutos? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Feche os teus olhos. Fale com ele. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Fale com ele. Mesmo que você não sinta, peça, clame por isso agora. Clame pela presença do Espírito Santo. Clame pelo verdadeiro amigo. Clame pela sua presença. Nós te desejamos, Espírito Santo. Nós te desejamos, Espírito Santo. Nós te desejamos, Espírito Santo. Nós te desejamos. Nós queremos te amar, queremos te amar, queremos que tu nos ame e se manifeste a nós. Vem neste lugar, Espírito Santo, nós te desejamos, Espírito Santo. Declare as tuas palavras para Ele, adore a Ele. Vamos tirar um tempo para isso. Vamos tirar um tempo para isso. É necessário que nos entregamos à sua presença.
A banda vai tocar um pouquinho, mas eu não quero que você cante. Eu sei que isso é normal, a gente ouvir e sair cantando, mas não cante. Só ore. Só ore agora. Deixa a banda ministrar e você ore. Ore, busque ao Senhor. Se você não tiver palavras, fique em silêncio. Contemple a sua presença, desfrute da sua presença. Vamos fazer isso. Isso também é cultuar ao Senhor. Se você quiser ficar de joelhos, se sentir mais à vontade de vir aqui na frente, pode vir. Como você se sentir melhor. Sinta-se à vontade na presença de Deus. Sinta-se à vontade na presença do Espírito Santo. É você e Ele, é você e Ele. jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O
nós te exaltamos nessa noite. Tu és o nosso amado, nós somos a tua igreja, Senhor. Nós somos a tua igreja, Jesus. E nós estamos nos preparando para o grande dia do casamento contigo, Senhor. E nós sabemos o nível de compromisso que existe em um casal de noivos. Por isso te pedimos, Espírito Santo, coloca em nós o temor, o tremor de ser a tua noiva, a tua amada noiva prometida, Jesus. Que nós possamos andar em santidade, caminhando em direção ao grande dia, o dia em que tu virás dos céus buscar um povo zeloso de boas obras, um povo que guarda os teus mandamentos, que não se corrompe com as astutas ciladas de Satanás. Nós clamamos, Espírito Santo, nos dá desejo por intimidade, nos dá fome e sede pela tua presença. Levanta em nosso meio homens, mulheres desejosos de ter intimidade contigo, de se relacionar contigo, Jesus. Revela-nos os teus segredos. Jesus. Jesus, nos dá ouvidos atentos, nos dá ouvidos sensíveis, como os de Ananias, como os de Noé, de Moisés, de Davi. Por favor, Senhor, desperta-nos como igreja nesse tempo, para que estejamos prontos para os dias maus, para os dias de perseguição, para os dias em que tivermos que entregar as nossas vidas por amor a Ti, Senhor, com a mesma entrega que Tu foi e fez, que nós possamos estar Te amando do mesmo nível para poder se entregar por Ti, Jesus. Eu clamo por isso, que a camiseta do peregrino, a frase atrás não seja sempre um slogan que carregamos em nossas costas, mas seja uma verdade enraizada em nossos corações, que para que Cristo receba a recompensa do seu sacrifício, nós nos entregamos, Jesus. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. Eu clamo por isso nessa noite, Jesus. Desperta os meus irmãos a ter mais intimidade contigo. Desperta a mim, Jesus. Aviva-nos, aviva-nos e dobra-nos para salvar o mundo, Senhor. Eu clamo por isso nessa noite, Jesus. Eu clamo por isso nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Você ainda está feliz? Amém. Aleluia. Aleluia, porque o Espírito Santo está aqui. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Tu és santo, santo, santo. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Sabe, os Salmos, eu lembrei, Salmos 19, diz que os céus declaram e manifestam a glória de Deus, mas a criação não é chamada de imagem e semelhança. Eu e você somos. Nós somos a imagem e semelhança. E a criação não é chamada do que somos, filhos do seu amor. Eu e você somos. Que nós possamos ir embora com os nossos corações fervorosos pela identidade que o Senhor nos deu, pelo lugar que Ele nos chamou e pela porta que se abriu quando o Seu Filho se entregou por nós. A porta se abriu para que não precisamos de macumba gospel, mas que nós possamos chegar no nosso quarto, fechar a porta e os céus revelarem Deus Todo-Poderoso na nossa intimidade. Isso não tem preço, meus amigos. Isso o dinheiro não pode comprar. Isso nada pode comprar, isso nada pode ser comparado. Nem o amor que eu tenho pelas minhas filhas pode se comparar a um minuto na presença de Deus.
Nada é comparado pelo vislumbre da glória de Deus. Nada é, e o meu desejo é que teu coração queime por isso, arda por isso, de que não possamos estar de pé em sua presença. Sabe por quê? Porque aí, quando estivermos lá fora, não vai ser preciso palavras. A nossa vida, as nossas atitudes, o nosso olhar, o nosso sorriso, a nossa forma de falar vai exalar Cristo, porque Ele tem prazer em transbordar através de nós. E mesmo que você ache que comigo não, Ele tem prazer em fazer ser aquilo que ninguém dá valor, aquilo que todo mundo diz que não vai dar. Ele tem prazer em levantar. Amém?